mais uma vez ao canal Mormonismo Sem Censura, mas com mais uma entrevista, dessa vez com uma pessoa maravilhosa, fantástica, que está no nosso grupo de apoio chamado Mormonismo Sem Censura. Essa mulher incrível, que entrou em contato com a gente quando estava num momento de crise e que a gente teve um contato muito gostoso com ela, que a gente vai conversar, porque ela tem muito para contar para a gente, porque é uma mulher inserida numa igreja altamente patriarcal, né? É uma negra que mora no sul e que também a igreja tem um histórico de preconceito contra os negros, né? Muito forte. Muito forte. Hoje eles tentam se desvencilhar desse preconceito, diminuir, abrandar o máximo possível, mas é complicado quando esse preconceito está dentro da doutrina da igreja, está dentro das escrituras que eles usam. Sim. E também outro assunto muito importante que eu quero tocar aqui é que a Marcilene, ela tem um transtorno de personalidade chamado borderline, e ela vai contar para a gente como foi viver o mormonismo, esse transtorno, não sendo compreendido, nem ela mesma sabendo sobre esse transtorno, né? E vai explicar para a gente o que é isso. Então, a gente vai conhecer a Marcilene e a jornada dela dentro do mormonismo. Marcilene, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é uma honra. Muitíssimo obrigada. Eu sempre falo que a história de um, às vezes, ajuda na jornada de outro. Então, eu gostaria que você contasse para nós a sua jornada no mormonismo. Desde quando você conheceu? Como foi que você conheceu o mormonismo? Como foi que o mormonismo entrou na sua vida? Conta pra gente. Eu sempre fui uma criança muito diferente, uma criança não introspectiva, mas uma criança que gostava muito de coisas que outras não gostavam. Eu gostava era de ler, eu gostava de ouvir música, enquanto estava todo mundo brincando e tal. Até que um dia eu tive um problema bem sério no colégio e eu fui estudar com uma professora que tinha me tratado muito mal meses antes. E aquilo ali me causou um impacto muito grande. Foi muito difícil para mim ter que conviver com aquela mulher dentro daquela sala. Eu não passei de ano, nós nos mudamos de bairro, né, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou natural do Rio de Janeiro. Nós nos mudamos de um bairro para o outro, e aí que entra o mormonismo na minha vida. Por quê? Todos os dias, na porta do colégio, eu não conseguia entrar. Eu chorava, eu gritava, eu fazia... Era desesperador para mim, porque eu estava com trauma da professora do passado, do que ela tinha feito comigo no passado. Só que não era a mesma professora, não era o mesmo colégio, mas eu não entendia, eu estava com 9 anos. E um dia, depois de tantas vezes isso acontecer, minha mãe tinha que me trazer de volta para casa, porque eu não entrava mesmo. Uma senhora tocou no ombro dela e perguntou o que eu tinha, se ela podia ajudar. Ela resumiu lá para ela mais ou menos o que tinha acontecido comigo. E ela falou: se ela não quer ir numa igreja orar essa menina, talvez ela precise de oração. Só que essa senhora, que é nossa amiga até hoje, ela pertencia a uma outra denominação. E ela nos levou para lá. E nós ficamos alguns meses lá. Mas nesse inteirinho, os missionários bateram na porta dela. Ela conheceu a Igreja Mórmon. E eu me lembro da frase até hoje, ela dizendo: gente, agora que eu conheci a Igreja verdadeira, como é que eu vou deixar aquele povo lá naquela igreja? Eu vou ter que ir lá e tirar eles de lá. Então, ela visitou a nossa família, falou da igreja, perguntou se meus pais aceitariam receber os missionários em casa. Meus pais aceitaram e nós migramos daquela igreja para a Igreja Mórmon. Isso foi no ano de 1984. Eu estava com 9 anos, mas era mais ou menos fevereiro, assim. Em março eu fiz 10. Então eu conto 10 porque eu me batizei com 10. Aí foi onde eu comecei a igreja, né? Na igreja mesmo. Sempre fui muito Caxias na igreja, mesmo sendo criança. Eu queria aprender tudo, eu estava na primária, eu queria ir para as moças, eu estava nas moças, eu queria ir para a Sociedade de Socorro. Eu me lembro que quando eu estava na primária, com 11 anos, eu sempre fui... Hoje eu sou baixinha, tá? Mas para as crianças da época eu era alta. Então eu falei com o meu bispo, eu falei: eu não quero mais ficar na primária, sempre cheia de atitude, cheia de opinião, assim. Isso já era uma característica do Border, mas eu não sabia. E aí eu falei para ele que eu queria sair. Ele falou: como assim sair? Eu falei: eu não quero mais ficar perto dessas crianças, eu me sinto mal. Eles são pequenos, eu sou muito grande. Ele falou: tá, então decora as 13 regras de pé para domingo que vem. Se você decorar, eu passo você para as moças. Só que, é claro, ele pensou que eu não ia decorar, mas eu decorei as 13 em uma semana.
Aí ele falou, vai falar então ali no púlpito, na frente de todo mundo. Eu falei, não seja por isso. Eu fui lá e falei as 13 regras de fé. Uau. E ele teve que me passar para as moças, porque ele falou, eu dei minha palavra. Foi bem legal para mim, porque eu comecei a me sentir mais integrada. Eu não me sentia como uma criança. Hoje, os jovens, as crianças já entram com 11 anos, mas na minha época, em 84, era com 12, né? Numa dessas conversas que a gente teve, você me falou que entrou na igreja e era muito animada. Então, a primária é uma lembrança boa que você tem da igreja? É uma lembrança boa, mas hoje eu vejo a primária com outros olhos. Tá? Mas eu não tinha essa visão na época. Hoje eu vejo a primária como o início da lavagem cerebral na igreja, principalmente por conta de alguns hinos. Mas eu amava, eu sempre... Quando a gente está inserido dentro daquele contexto, vivendo aquelas coisas, a gente não tem a mesma percepção de quando a gente sai e olha de fora para dentro. Então, a gente enxergar muito mais coisas quando a gente tem essa oportunidade. Isso. De fora. E adulto também, né? Com um pouco mais de experiência. Eu vim de um lar muito desestruturado. O meu lar era muito desestruturado. Meu pai, por exemplo, ele é alcoólatra. Ele ficou só 4 anos na igreja bem, né? Estabilizado. Depois ele não conseguiu mais, ele voltou para o álcool e saiu mesmo da igreja e tal. A minha mãe muito submissa. Então, aconteceram muitas coisas terríveis, brigas, desentendimentos. Isso também agravou o meu quadro. Isso agrava de uma forma, assim, o borderline, eu estou misturando um pouco, mas só para vocês entenderem, a gente nasce border, tá? É um transtorno de personalidade, não é uma síndrome adquirida. É algo que eu já nasci com isso. Só que dependendo da forma como você é criado, você pode piorar ou melhorar. Você pode estabilizar ou você pode ir lá em cima, você pode rolar a ladeira abaixo, entendeu? E o meu lar era muito desestabilizado. E a primária, para mim, era o meu lugar de paz. Era o lugar onde eu via irmãs carinhosas, onde eu cantava, porque eu sempre gostei de música, entendeu? Eu sempre fui muito ligada em Deus, porque antes dos meus pais serem mormons, não, acho que não tem problema falar mormons, né? Apesar da igreja ter proibido esse nome, não mas aqui. Não aqui. Sempre me denominei assim. Meus pais pertenceram a uma outra igreja. Naquela época não adiantava de nada, ele não conseguia sair do vício, minha mãe sempre muito ciumenta, muitas brigas, e eu sempre fui muito apegada com Deus e com Jesus Cristo. Então, desde uma criança bem novinha, eu aprendi a orar e a falar com Deus, eu desabafava com ele os meus problemas. Aí, no mormonismo, eu encontrei uma certa segurança dentro da primária. Por exemplo, tem amigas, até hoje, que foram minhas primeiras professoras lá. Foram 36 anos lá dentro, né? São pessoas que conviveram comigo todas as fases da minha vida. Eu saí tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos, da igreja. Então, a primária foi, sim, respondendo, foi um lugar bom. Embora hoje eu enxergue a primária de uma forma diferente, mas foi bom, sim. A gente acaba tendo essa visão, né, de fora e vê a parte da manipulação, né? Da manipulação, da lavagem cerebral. Segue o profeta sem hesitar, não vais errar sem hesitar. Isso aí, ó, massificado na cabeça de uma criança, você perde seu senso crítico. Como foi as moças para você? Então, você sai da primária, entra nas moças até um pouquinho antes, né? E aí, como é que não gostei. Participar? Opa. Eu não gostei. Conta aí tua experiência na organização das moças. Eu não gostei da organização das moças pelo seguinte: primeiro, eu fui uma jovem, tem muitas coisas a serem contadas que talvez te choque as pessoas, né? Mas eu preciso contar, né? Não dá para a gente falar um pedaço sem contar um outro pedaço que juntos dão no que a gente virou, no caso que eu virei. Então, é assim, primeiro de tudo, sempre fui extremamente complexada, sempre tive complexo de inferioridade, tenho até hoje, é uma parte muito grande do border também, uma característica, porque a gente se vê distorcido, e não adianta ninguém falar nada, tá? É algo que a gente não enxerga mesmo. Muitas vezes fui taxada, ela está querendo ouvir que é bonita, ela está querendo ouvir que é inteligente. Não estava querendo ouvir nada, porque quanto mais me diziam aquilo, mais eu achava que estavam mentindo. Então, era até ruim ouvir qualquer tipo de elogio. Mas, em todo caso,
Eu jovem, né, nas moças, eu tinha complexo das meninas que estavam comigo, eu tinha um sentimento de competitividade muito grande. Eu queria sempre ser a melhor, porque como eu me sentia pior, eu fazia um esforço danado para eu ser a melhor. Então eu decorava tudo, eu aprendia tudo, eu queria dar aula junto com as mulheres, sabe? Eu falava muito na sala, as irmãs tinham que pedir um pouco para eu parar, para dar oportunidade para outras, mas era uma forma que eu tinha de expressar o desespero que eu estava sentindo ali. Mas nas moças começou a cobrança, progresso pessoal. Eu fiz tudo isso, tá? Fiz progresso pessoal, recebi medalhão, eu fiz tudo. Só que tem um porém. Aos 14 anos de idade, né, da minha vida, eu quebrei a lei da castidade. E aí eu passei a ser outra pessoa para aquelas pessoas. Eu comecei a conhecer a igreja com 14 anos, porque eu comecei a participar dos processos de ações disciplinares da igreja. E não foi nem um, nem dois, nem três, foram vários. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a perceber em mim uma necessidade muito grande, desesperadora, de estar sempre bem com Deus. Então, eu fui lá e confessei. Aí passei aquela primeira parte, tempo probatório. Só que eu fui crescendo, Sandra. Eu fui virando uma moça, eu tive outros relacionamentos. E todas as vezes que eu tinha um relacionamento com alguém, porque o borderline ele não para muito em relacionamentos, porque o nosso temperamento é um temperamento muito difícil. E esse transtorno de personalidade, ele grita na adolescência. Na fase adulta agora, ele é mais estabilizado, até porque hoje eu sou uma pessoa medicada, eu tomo 3 remédios. Eu faço terapia, eu me cuido com um psiquiatra. Naquela época eu não sabia de nada, eu era simplesmente uma jovem. E na adolescência, um transtorno que grita muito, é onde ele mais aparece, na primeira paixão, na paixão que não é correspondida, sabe? Principalmente é onde ele aparece, né? O auge. Meus pais, claro, nada esclarecidos, eles achavam que eu era uma brigona, uma ciumenta, uma insegura. Eu era tudo isso mesmo, mas por que eu era? A pergunta era, tá, por que ela reage assim? Mas ninguém perguntava, e eu me perguntava, por que eu sou assim? Por que eu sofro tanto? E terminava um namoro e começava outro, né? E o outro também não dava certo, só que nessa situação, claro, como eu já tinha me perdido, eu caía na castidade de novo. Eu me arrependia de novo, ia lá falar com os bispos de novo. E eu comecei a passar por uma sucessão de ações disciplinares traumatizantes. Porque se tem uma coisa ali na igreja que eu posso falar com toda certeza, é que eles dizem que o conselho disciplinar é um ato de amor. E pode ter tudo ali dentro, menos amor. Quando a gente conversou anteriormente, que a gente já conversou antes e tal, falou uma palavra que descreve exatamente o que é o conselho disciplinar. Você usou a palavra tribunal. Eu chamo de tribunal, eu estou sendo diplomática agora falando ação disciplinar. Mas para mim é um tribunal. Pois é, esse é o que a gente conhecia. A ação disciplinar já está dizendo que é uma ação para disciplinar o membro por alguma coisa errada que esse membro tenha feito. Então, chamado de conselho de amor. Que não tem nada de amor. Eu já conversei com diversas pessoas que passaram por conselhos disciplinar. Eles sempre falam dessa parte traumática. Traumatizante. Por que foi traumático? Isso, especialmente para as mulheres. Agora, conte para nós, Marcilene, sem medo e sem censura, por que um tribunal como esse, de amor, é traumatizante para a mulher? É traumatizante. Quando é relacionado à castidade. Sim, porque no meu caso eu só passei em conselhos disciplinares, tribunais, ações disciplinares, seja o que for, por causa de castidade, né? O meu problema era esse. Então, por que era traumatizante? Porque quando é mulher, eles colocam só com homens, bispo, 2 conselheiros e o secretário, mas mesmo assim são 4 homens com uma moça. E detalhe, eles não perguntam para você, irmã, você veio se confessar por quê? Eu posso dizer, bispo, eu quebrei a lei da castidade, tá bom, vamos tratar sobre isso. Não,
O que você fez, quais as posições você fez, quantas vezes, teve qual tipo de sexo, qual é o nome da pessoa, a pessoa é da igreja? Perguntas que eu acho, sinceramente, descabidas, principalmente para uma jovem. Eu não sabia nem o que eu estava falando, eu só sabia que eu estava ali porque eu fui treinada a sentir remorso, eu fui treinada a sentir medo, eu fui treinada a sentir vergonha e culpa. Então eu falava não, e eu chorava em casa, sabe? O Border chora muito, eu choro muito até hoje. E eu explodia, e eles diziam para eu parar, e quando eu tentava explicar, eles me interrompiam. Eu não podia dizer, tipo assim, eles queriam saber algumas determinadas coisas, mas que quando eu queria contar o contexto, eles não queriam saber o contexto. Não importa o contexto, tá? O que te levou a fazer aquilo ali. Tudo que aconteceu fez eu me sentir cada vez mais um lixo, porque o Border já se sente um lixo, ele já se sente totalmente... A gente tem um sentimento de não pertencimento, é um vazio, é um buraco aqui dentro, sabe? Que nada preenche, porque eu tenho vários amigos, eu tenho uma família que me ama, um marido que me ama, filhos maravilhosos, mas no dia que eu estou em crise, se eu estiver muito mal, só Deus. Ninguém consegue me alegrar. E eu já tinha isso lá atrás. E aí aquele monte de homens, eu prometia que eu não ia mais fazer, eu caía de novo e voltava de novo, e assim o tempo foi passando, né? Até que eu conheci uma pessoa, agora eu vou falar um pouquinho de racismo, tá? Eu, quando fiz 20 anos, eu conheci um rapaz que eu namorei com ele, nós não tivemos nada, a não ser namoro, tá? É muito interessante essa situação, porque ele tinha acabado de chegar da missão, eu conheci ele através de uma amiga, começamos a ter um interesse um pelo outro e começamos a namorar. Ele foi até a minha casa, pediu a minha mãe o consentimento para namorar, a minha mãe deu, ele era um rapaz muito bom, até hoje é um rapaz muito bom, tá? É um homem já, um adulto muito bom. E foi um namoro muito legal para mim, assim, durante um tempo, porque foi algo que eu não tinha experimentado antes, um namoro sem relacionamento sexual. Ele me respeitava, eu respeitava ele, só que tinha um porém. Eu precisava de um tempo para confiar nele, para poder contar que eu não era mais virgem, né? Só um namoro. Ele é negro também, a mãe dele era negra, muito mais negra que eu e ele juntos, ela era mesmo retinta, uma mulher muito bonita, tá? Mas ela chegou para mim e falou assim, meu filho acabou de chegar da missão, não se iluda que você vai casar com ele. Falei, por quê? A gente está bem, ele gosta de mim, eu gosto dele. Eu comecei a pensar logo, alguém contou para ela que eu não sou virgem mais. Não era isso. Ela falou, você é negra e eu quero clarear a minha família. Os meus filhos não são autorizados a se casar com uma mulher negra. Aquilo ali foi um buraco. Ela abriu um buraco para mim, eu já não me sentia bem. Eu já tinha um complexo danado, já me sentia mal perto de todas as mulheres brancas. Ela falou uma coisa daquilo para mim, mas eu ouvindo aquilo de uma mulher negra, namorando um rapaz negro. Ela falou, ele chegou da missão agora, ele quer beijar umas bocas, escolheu você, mas ele vai achar uma mulher branca para se casar, porque meus filhos, eles sabem, isso é uma maldição, eu quero clarear a nossa família, e se ele se casar com você, o que vai acontecer? Eu vou ter netos negros, desse jeito. E, de fato, o que aconteceu? Uma amiga minha, que se dizia minha amiga, contou para ele que eu não era mais virgem. Então, foi tudo que ela precisava, que a mãe dele precisava, né? Eu sei que ele me ligou num determinado dia, perguntou se a gente podia se ver na rodoviária e literalmente terminou comigo dizendo que não era aquilo que ele sonhava para ele. Que além de eu não ser, né, a gente se casar, se isso tivesse vindo de um homem branco, eu até entenderia. Eu levaria mais em consideração por conta de saber que a igreja não aceitava no passado os casamentos interraciais. Mas vindo de um homem negro, tão negro quanto eu e até mais, eu me choquei. Mas aí depois ele ainda falou, e você não é o que eu sonhei para mim, porque eu sonhei me casar com uma moça. Naquela semana tinha chegado na nossa ala uma jovem, loira, linda, bem branquinha. Resumindo, claro, ele começou a namorar com ela na semana seguinte, hoje ele é casado com ela. Então ele fez exatamente aquilo que a mãe dele queria. Ele casou com uma loira. Aí você vê, porque mistura o negro com o negro, tendo preconceito com o próprio negro, mas hoje, com a visão que eu tenho, eu consigo entender melhor, né? Porque na época eu fiquei ferida, eu era uma jovem de 20 anos, apaixonada, triste de ver
uma mulher da minha cor, até mais negra que eu, falando aquilo, mas hoje eu entendo. Ela, com certeza, devorava o livro de Mórmon, cheio de escrituras dizendo que nós não somos belos e formosos, que os belos e formosos são os brancos, que nós somos descendentes de Caim, descendentes dos lamanitas, e que iríamos estender essa maldição através das gerações. E embora isso tenha acontecido em 1994, mais ou menos, 94, porque eu tinha 20 anos, eu sou de 74, você pensa, em 1978 o racismo tinha sido abolido da igreja. Não tinha sido, né? Muita gente na igreja acredita que o sinal, né, da maldição de Caim e também de Noé é a pele escura. Muita escura, eles acham. Igreja acredita a grande maioria acha. Exatamente. E em outras religiões cristãs também. Eles acreditam que o sinal da maldição é a pele negra. E no livro de Mórmon fala, né, que a maldição é a cor da pele. Lá tá claro lá. Quando a maldição acabar, eles vão ficar brancos e formosos. Eu vou colocar na descrição aqui essa escritura. E você acha que eu fiquei o tempo inteiro na igreja querendo que o livro de Mórmon, ele dá ênfase a isso, porque ele deixa claro que os bonitos, os formosos, os apreciáveis aos olhos, são os brancos. E que quando eles cometiam algum pecado, algum erro, eles eram escurecidos, quer dizer, era um castigo ser escurecido. E era assim que eu me olhava. Esse preconceito que eu tinha comigo mesmo era porque eu também me via amaldiçoada. E aí o borderline já me fazia sentir que eu era inferior. Com esse adendo, eu me sentia mais inferior ainda, um lixo mais ainda, né? E detalhe, eu me casei a primeira vez com o pai dos meus filhos, é um homem branco, mas de uma família bem preconceituosa também, sabe? Tanto que quando ele me deixou por uma mulher também loira, eles disseram, enfim, ele arrumou alguém à altura dele, que eu não era à altura dele. Eu fui casada há 14 anos com ele, tive 4 filhos com ele e não era à altura dele, porque eu era negra. Ele era membro da igreja? Era. Ele era, inclusive, conselheiro do bispo na época. Quantos anos de idade você tinha quando casou com o seu primeiro? 21. Você tinha 21 anos. De idade, aí casa com um membro da igreja e passou quantos anos casada com ele? 14 anos casada. Teve 4 filhos. 4 filhos. Como foi esse relacionamento? Porque, assim, juntando o que a gente aprende, o que a gente internaliza da doutrina Mórmon e mais o seu transtorno de personalidade, como é que foi esse relacionamento aí? 14 anos. Ai, meu Deus, olha, foi uma coisa de louco. Ele era membro novo, ele não tinha as características de um mórmon específico, como o racismo, o machismo e até mesmo a misoginia, que eu vejo muito lá dentro, porque ele era membro novo, né? Ele tinha acabado de entrar na igreja, eu não, eu já tinha mais de 12 ou 13 anos na igreja, alguma coisa assim. Mas ele tinha o machismo dele próprio. Então, ele tinha umas características, trabalhador, sim, provedor de dentro de casa, nunca deixou nos faltar nada, um excelente pai, né, para os meus filhos. Eu vivi um casamento, de certa forma, bom durante algum tempo, só que eu tinha as características do border, extremamente ciumenta, extremamente insegura, só que tinha um diferencial, por exemplo, que eu faço um comparativo com o meu marido agora. O meu marido hoje, né, o meu atual esposo, ele me dá motivos para ter ciúme. No passado me deu até muito mais. Ele já melhorou bastante. Mas o meu primeiro marido não me dava motivos. Ele me dava, assim, eu depois descobri que ele dava, quando eu comecei a descobrir as traições. Mas ele era um cara pacato, ele não flertava com mulheres, então ele não desencadeava em mim aquele gatilho de explosão, porque só para deixar bem claro, o borderline tem 2 tipos, tem o explosivo e o implosivo. Eu sou a explosiva. Então, eu quebrava tudo dentro de casa, entendeu? Eu jogava as coisas para cima, eu fazia escândalos. E ele foi convivendo comigo, né? Por exemplo, se eu me sentir ameaçada, e se eu hoje em dia ainda não estiver medicada, eu ainda faço isso. É uma característica que eu vou ter para o resto da minha vida. Já fiz muitos escândalos, muita gritaria, muito quebra-quebra, a minha vida inteira foi assim, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu estava muito nervosa e eu não entendia o porquê aquele desespero, eu pedia para minha mãe, posso quebrar um prato? Eu posso quebrar um copo? Deixa eu quebrar um prato. Ela falou, mas para que isso? Eu dizia, por favor. Aí ela deixava e eu quebrava. Quando aquilo caía, parecia que saía uma carga do meu corpo, sabe?
E eu começava a chorar. E eu não entendia porque eu era daquele jeito. Só que os anos foram passando e eu fui piorando. Então, foi um relacionamento difícil, mas no início, mais ou menos tranquilo. No quarto ano de casamento, eu estava grávida do nosso terceiro filho, ele arrumou uma amante. Aí a coisa ficou terrível, porque eu fiquei desesperada com 2 filhos pequenos, um na barriga, e eu me sentia mesmo assim, a pior pessoa do mundo, e eu perguntava para ele, porque eu sempre tive muitos complexos com mulheres loiras. Ela é loira? Ela é loira? E ele dizia, não, ela é morena, porque você acha que eu sou capaz de arrumar uma mulher loira? É uma mulher normal, comum, como você. Isso foi no 4º ano de casamento. Estava grávida e tal. No final de tudo, acabou que eu fazia meu pré-natal com um membro da igreja, que na época, depois virou o presidente da estaca, um outro irmão lá. Ele deu a ideia dele assistir o parto, que se ele assistisse meu parto, talvez ele se emocionasse e largaria a amante. E deu certo, tá? Foi o que aconteceu mesmo. Ele largou essa mulher, voltou para mim, nós ainda vivemos juntos mais 6 anos. Nesses 6 anos, eu ainda tive a Aninha, que é a minha filha mais nova, né? Só que nesses 6 anos, aí eu traí ele. Aí eu conheci uma pessoa 6 anos depois. Olha, isso aí foi o fim, porque aí o que aconteceu? A família não me perdoou, eu pedi perdão, eu abandonei a pessoa, eu pedi perdão para ele, para a família, para a igreja, para Deus, para o mundo. Ninguém me perdoou, viraram as costas para mim. Como é Oi, é porque essa dicotomia aí que o homem, ele trai, ele, sabe, ele tem outras mulheres, ele namora e nada acontece, até na igreja, nada, e a sim, não mulher aconteceu faz a nada com mesma ele. coisa, aí a história é diferente. Como é que foi essa história diferente para ti? Por que que foi diferente? Com você? Foi porque quando ele me traiu, eles entrevistaram ele, me chamaram para perguntar se eu perdoava, eu era apaixonada por ele, perdoei, ou você aceita ele de volta, aceita. Acabou, ficou por isso mesmo. Só isso. Quando eu traí, foi totalmente diferente. Eu fui desassociada da igreja. Eles me levaram para o tribunal de novo, aí eles sempre diziam assim para mim, olha, Marcilene, você tem um histórico, e você sabe que quando você peca de novo, todos os seus pecados do passado voltam. Então, eu carregava nas minhas costas, sabe, o peso daquilo lá dos 14 anos, dos 16, mas eles têm tudo escrito lá. Então, eles pegam aquele papel, olha, você teve essa vez aqui na ação disciplinar, essa aqui, essa aqui, essa aqui, um a um, para mim, me relembrando, fazendo eu sentir o remorso de novo de tudo. E eu era uma mulher dedicada na igreja, eu dava aula, eles me tiraram das aulas. Aí você sabe como é, não pode mais tomar o sacramento, todo mundo vê, porque você não toma o sacramento só uma semana, né? A outra semana alguém está lá te olhando de novo, né? Ih, ela não tomou de novo, daqui a pouco vinham perguntar, você está em ação disciplinar? Você está em tempo probatório? Porque já tem não sei quantas semanas que eu estou vendo que você não toma o sacramento. Quer dizer, as pessoas naquele momento que eles julgam tão sagrado, em vez de estar olhando ali para o próprio umbigo, eles estão olhando para quem não está tomando o sacramento. Está me entendendo? Então já tem um outro problema, que é a fofoca. Mas olha só, eles não só te tiram o privilégio de tomar o sacramento, como eles te tiram os chamados, que é outro privilégio, né? Olha, eu não podia nem falar nas aulas. Olha o que acontecia. Quando começava uma aula, eu, para me defender, só entrava depois da primeira oração, com medo de alguém me chamar e eu ter que dizer não. Quando a aula estava acabando, eu saía antes, na hora do hino, eu levantava e ia para o lado de fora, com medo de me chamarem de novo. Porque o que eles avisam para nós é que eles vão chamar os professores e os líderes de cada organização, pelo menos comigo foi assim todas as vezes, tá? Para contar que eu estava em tempo probatório, para eles não me chamarem, para eu não passar constrangimento, porque eu já acho errado, porque aí ele vai contar para a esposa, vai contar para o marido e tal. Mas se eles tivessem feito isso mesmo, talvez eles não me chamassem, mas eles me chamavam e eu tinha que dizer não. E quando eu dizia não posso, todo mundo já sabia o que estava acontecendo comigo. Até porque, Sandra, eu vivi muitos anos numa ala só, as pessoas me viram crescer. Então, aquelas pessoas, elas cresceram vendo o meu histórico de pecados. Você está me entendendo? E eles têm uma visão de mim totalmente distorcida de quem eu de fato sou, né? Muitos até hoje falam mal de mim e tal, não me levam a sério. Ah, ela é uma louca, ela é uma descompensada. E o tempo foi passando. Então, eu fui para a ação disciplinar, fui desassociada e tal. O que aconteceu nessa época
dessa traição minha para ele. Ele estava me traindo também, só que ele não contou. Ele estava me traindo com uma mulher com quem ele é casado até hoje. Ele estava com ela, escondeu, tá? Saiu de casa. Eu me lembro até hoje dele saindo de casa, dizendo para mim que ninguém ia me querer porque eu estava velha e com 4 filhos. Eu tinha 33 anos. Velho. Quando ele saiu de casa. Uma mulher com 33 anos não é uma mulher velha. Tudo bem, eu já tinha 4 filhos, mas a questão é que a moça com quem ele estava tinha 20. E ele também tinha 33. Então, claro, eu era uma velha em comparação a ela. É verdade. E detalhe, dessa vez ele acertou. Lourinha, olhos claros, pele bem branca, do jeito que todo mundo queria. E ele exibia feito um troféu. E exibe até hoje, feito um troféu, né? Pergunta, ele continua membro da igreja? Não, ele até tentou no início e teve um bispo da minha época que falou, olha, você tem que aceitar, porque a porta da igreja está aberta para todo mundo. Eu falei, bispo, pede ele para ir em outra ala, se ele quer continuar na igreja, porque eu estou aqui com os meus 4 filhos, isso é uma humilhação, porque eu ainda fiquei 2 anos e 7 meses com ele, casada, né? Mas morando com ela. Só que eles não me aceitaram o meu argumento, eles disseram, não, você tem que entender que ele agora está com ela, né? E vocês estão separados. Eu falei, não, nós somos casados ainda, eu ainda assino o nome dele. Então, a igreja não levou em consideração o fato de eu ainda assinar o nome dele. Eu estava desassociada da igreja, cumprindo tudo ali, né? Sendo humilhada, meus filhos pequenos, na época o meu mais velho tinha 9, eu tinha uma com 8, um com 6 e uma com 1 ano. Eu era humilhada na comunidade que eu morava, eu fui humilhada pela família, porque eu fui expulsa da família. Eles não aceitaram o meu erro, aceitaram o dele, mas não aceitaram o meu. No passado, até na época, quando ele me traiu, a mãe e o pai dele foram contra ele, sabe? Mas na hora que aconteceu comigo, eles não aceitaram, mesmo eu tendo perdoado ele, sabe? Porque mulher não pode, não. Entendeu? Mulher não pode. Eu não acho que a mulher pode, você está me entendendo? Ninguém pode. Eu só acho que ninguém pode. Ninguém pode, é erro dos 2 lados, gente. Mas quando eu falo isso, é para... Sabe, colocando na balança os 2. Isso tinha que ser mais para um lado do que para o outro. Então, aí eu pergunto, onde é que entra o amor aí? Onde é que... Eu não consigo enxergar amor nisso aí. Amor seria, irmã, está arrependida? Toca a vida para frente, segue, porque quanto mais você seguir a Cristo, quanto mais você trabalhar na igreja, mais você vai estar envolvida com o amor de Deus e você vai, né? Abandonar os erros, não, eles te tiram totalmente, eles te deixam excluído, mas sempre com aquele papinho, né? Entrevistando de vez em quando para saber do seu progresso, sabendo se você caiu de novo, né? Aí você vai cheio de esperança, achando, não, agora eu já purguei todos os meus pecados. Aí você volta para casa, olha, eu vou te dar mais 6 meses. E eu voltava mais destruída ainda, e meus filhos vendo aquela choradeira, aquele sofrimento, eu vendo o meu marido lá já com ela, refazendo a vida, e nisso eu me afastei da igreja, saí da igreja. Mas saí porque eu não suportava mais isso. Fiquei 2 anos fora. Nesses 2 anos que eu fiquei fora, eu conheci o meu atual marido. Mas antes disso, eles me readmitiram na igreja, né? Eu fiquei na igreja bem de novo, tive chamados de novo, mas sempre passando por coisas assim. Ué, já voltou? Ah, então já acabou o processo. Sempre tem alguém. E não está namorando? Ó, não vai cair de novo, hein? Porque senão vai ter outro conselho disciplinar. Então, tudo isso ali, a gente já chega naquele lugar morrendo de medo de ser julgado. Na verdade, eu passei a minha vida inteira com medo, me sentindo culpada e tudo, né? Aí eu me afastei da igreja. Depois que eu me separei do meu marido, eu trabalhei muitos anos em escritório de advocacia, então eu participei de várias audiências. E, sinceramente, nem com o pior juiz que eu peguei na vida, vendo maltratar as pessoas, eu conseguia ver a falta de amor que eu via na igreja. Só que eu quero deixar um detalhe aqui, tá? Eu peguei bispos muito bons e bispos horríveis. Tá? Eu peguei conselheiros bons e conselheiros horríveis. Então, nesse inteirinho, lá dentro da ação disciplinar, ao mesmo tempo que tinha alguém com misericórdia, tinha alguém me massacrando. Por mim, tinha que ser expulsa. Eu me lembro até na época de um tribunal que eu passei, que tinha um rapaz que ele tinha sido por 2 anos o meu aluno de princípios do Evangelho, porque ele levou muito tempo para aceitar, e eu pedi autorização, eu falei com o bispo, por favor, deixa ele continuar ali. Ele vai ouvindo as aulas de novo, até que ele vai reter e ele vai se batizar. Eu tenho esperança. Então, ele foi meu aluno 2 anos, né? Tinha um carinho enorme por mim dentro da sala de aula como professora,
E quando ele se batizou, e ele, no futuro, eu já numa posição totalmente contrária, ele como conselheiro do bispo, e eu como uma mulher totalmente indefesa ali dentro, ele me colocou para baixo de cachorro dentro daquele tribunal. Ele esqueceu totalmente que aquela mulher ali era a mulher que no passado tinha ensinado o evangelho para ele. Gente, só de lembrar, minha voz fica embargada. Porque era um sofrimento terrível, uns dizendo, para mim ela tem que ser expulsa. Aí você vai para o lado de fora, eles deliberam, né? Daqui a pouco você entra, já destruída, né? Sofrendo, chorando, de tanto ouvir aquele monte de coisa. Aí você tem que ouvir que é desassociado. Eu fui desassociada da igreja 2 vezes. Depois que você é desassociado 2 vezes, o manual geral de instrução, aquele vermelho e aquele azul dos infernos, lá com perdão da expressão, que fazem a gente ser tratado feito lixo ali dentro, deixa claro que não pode haver uma terceira desassociação. Se você for para um tribunal de novo, você tem que ser excomungado. E eles achavam interessante que, quando eles deliberavam, eles voltavam e diziam, não sei o que acontece com você, mas a gente orou e o Senhor não quer que você seja excomungada. Então, nós, como não podemos desassociar de novo, nós vamos colocar você num tempo probatório. Se você gostou desse episódio, lembre-se de dar o joinha e se inscrever no canal. Também compartilhe com seus amigos. Para assistir a segunda parte desse vídeo, clique no link que aparece agora na sua tela ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.